queria agradecer a presença de todos e principalmente a presença do Luiz aqui, que é um dos sócios do escritório Arquipélago, que vai fazer na continuidade do seminário Cultura e Realidade Contemporânea desse ano. Lembrando mais uma vez que a Bia e o Anderson, um abraço, eles estão envolvidos, né, em atividades fora da escola, representando a escola, num trabalho muito legal. Que eu espero que vai ter algum reporte rápido na próxima sessão, mas eu estou aqui representando o grupo inteiro para apresentar o Luiz do Arquipélago, que graciosamente aceitou o nosso convite para apresentar o trabalho dele. E para que eu apresente aqui, eu queria só falar um pouco sobre, rapidamente nas palavras do próprio Luiz, assim, um pouco sobre o escritório e um pouco sobre ele, né? Então, eu tenho o prazer de ser um contemporâneo, um pouco mais velho, eu acho, do que o Luiz e que o Marinho, que são os sócios da Arquipélago, formado em 2013, aqui em São Paulo, e cuja visão entende a arquitetura como uma forma de raciocínio, desenvolvendo projetos em todas as escalas, do mobiliário ao urbanismo. Embora sediada na maior metrópole latino-americana, sua prática se concentra em contextos rurais do Brasil, onde investigam técnicas construtivas locais, como a taipa de pilão e o uso da madeira. Seu trabalho busca conciliar tradição e contemporaneidade, artesania e indústria, em uma abordagem responsável com os recursos naturais e cultura local. O estúdio foi distinguido na 12ª e 14ª Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo, 2019-25, selecionado para a Bienal de Arquitetura Latino-Americana de Pamplona, do Miss Crown Hall America's Prize, organizado pelo Illinois Institute of Technology, 2024, premiado pelo IAB, de São Paulo e do Rio de Janeiro em 2018 e 24, e primeiro lugar no 6º prêmio Sangobud de Sustentabilidade 2019 no IBRAMEM, Instituto Brasileiro de Madeira e das Estruturas de Madeira. E aí, falando um pouco do Luiz, é arquiteto, mestre na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUSP, com experiências acadêmicas na Universidade Técnica de Lisboa. Em seu mestrado, pesquisou a obra do arquiteto Peter Zumthor, com foco nas relações entre técnica e lugar. Antes de fundar seu escritório, trabalhou profissionalmente no Metro Arquitetos. Desde 2021, é professor em instituições como a Escola da Cidade e o SENAC. Desde 25, membro da ABC Terra, Associação Brasileira de Construtores com Terra. Então, mais uma vez, obrigado, Luiz, pela apresentação. E, conforme a gente falou, vamos abrir aqui a apresentação direta. Se vocês tiverem uma pergunta muito premente, vocês podem sinalizar para interromper, mas a gente vai ter o nosso debate no final. Obrigado. Fernando? Chegou? Bom, obrigado, gente, pelo convite, sobretudo. Acho que debater esse tema que é tão importante, premente, né, na contemporaneidade, a gente acaba tendo esse enfoque, assim, não muito controlado, na verdade. A gente projeta um pouco. Nosso contexto de trabalho tem nos levado a esse embate com esse tipo de questão da sustentabilidade, do ambiente construído. Então, enfim, estou louco para debater com vocês. Espero que a gente consiga trocar uma ideia legal aqui. Um pouco o texto de apresentação, o Luiz já leu, vou até ler rapidamente para a gente começar. Bom, a gente é um escritório que foi fundado em 2013, por mim e pelo Marinho. A gente entende a arquitetura como uma forma de raciocínio. Nesse sentido, desenvolvemos projetos em todas as escalas com a mesma ênfase, desde o desenho de mobiliário até o desenho urbano. Estamos na maior cidade da América Latina, São Paulo. No entanto, nossos projetos são, em sua maioria, localizados em cidades pequenas, a cerca de 4 horas de carro de São Paulo, em contextos rurais. Procuramos encontrar em cada contexto em que trabalhamos os elementos de técnica e cultura que irão constituir a nossa arquitetura. Nessa pesquisa, sempre renovada, temos encontrado 2 respostas predominantes: chão, gravidade, e céu, leveza. Aqui um pouco as 2 metrópoles mais perto, São Paulo e Rio de Janeiro, e os projetos que eu vou apresentar para vocês que estão nesse meandro aí, desse interior entre as 2 cidades.
Com esse raciocínio pragmático, aberto à pesquisa, nos deparamos com técnicas construtivas latentes no interior do Brasil, ainda vivas, como a taipa de pilão e a madeira. Recursos construtivos eficientes em lugares de difícil acesso, quando é necessário chão ou quando é necessário céu, assim como expressões culturais de inteligência histórica, que devem ser recolocadas na arquitetura contemporânea. Somos formados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUSP. Temos, pois, um lastro moderno da chamada Escola Paulista, que estrutura o modo de fazer da arquitetura há décadas, sobretudo utilizando-se do concreto armado. Somos, ao mesmo tempo, de uma nova geração que almeja encontrar uma nova forma de atuar responsável contra os recursos naturais e o consumo de carbono. Buscamos diálogo com os mestres de ofícios dos interiores do Brasil e seus saberes, acreditando ser esse um caminho possível para maiores resultados. O uso da terra e da madeira nas construções, ao final, são providenciais nessa busca. Nesses experimentos, encontramos uma maneira de reconciliar a arquitetura com o trabalho manual, articulando artesania e indústria, saberes históricos com necessidades contemporâneas. Aí, enfim, para começar de fato a apresentação, eu preparei 3 metáforas para a gente, que acho que tem um pouco um diálogo com os projetos que eu vou apresentar, que serão esses 6, de 2020 até 2 que estão em andamento, que devem terminar o ano que vem. Bom, primeiro, a palavra arquipélago, a gente, enfim, quase não planejou um pouco isso, mas com o tempo isso foi aparecendo, né, com os nossos projetos. Mas tem um certo, vamos dizer, poder, né, uma coisa de geológica, né, um espaço geológico, a própria configuração, né, de um arquipélago, vamos dizer assim. Isso significa sempre matéria em transformação, ou seja, um dinamismo da matéria, né? Isso também significa um lugar, né, isolado, vamos dizer assim, um espaço de um recurso limitado e específico, né? Ou seja, buscamos o uso apropriado da matéria dentro de um ambiente de escassez. Não está passando aqui. Agora foi. Opa. Bom, geologicamente é um pouco aquilo. Agora, socialmente, as estruturas sociais de um arquipélago, normalmente, tem até uns filósofos que tratam isso como sendo um pensamento arquipélago, que é um lugar sempre de receptividade de ideias, né, dessa cultura insular, né, que é um espaço de recepção, de abertura para novas ideias. Isso também nos interessa. Apesar de estarmos trabalhando com esse espaço contido, ele sempre é aberto a recepcionar ideias novas. E aí, vamos avançar os projetos. O primeiro deles é a Casa de Cunha, que foi a nossa primeira experiência com a taipa de pilão. Então ela tem ainda, bom, enfim, então, início de uma pesquisa, acho que é interessante, acho que foi um projeto muito importante para a gente, eu gosto de começar sempre mostrando ele. A gente, normalmente, quando vai trabalhar nesses lugares, faz parte do projeto decidir aonde fica a construção em si, dentro de um território, de um certo território, né, um terreno. Então, essa primeira visita de campo que a gente fez com os clientes, enfim, todo mundo que estava envolvido, os agentes, os consultores de taipa, inclusive, para a gente determinar onde seria, né? Então, essa decisão já é uma estratégia de projeto, né? Daí começa o projeto. E a gente, como a gente, de certa maneira, é um pouco paulista, vamos dizer assim, a gente decidiu implantar a casa no topo do morro, que a gente tinha lá, né? Que aí era um lugar que digo paulista porque os caipiras implantam lá embaixo, né? Que é perto da água, é protegido dos ventos, etc. Então a gente fez a gente se deu um certo problema para resolver, porque ali em cima, né? Cunha é um lugar que tem as temperaturas mais frias, né? Em algumas épocas do ano e à noite. Então a gente tinha que se proteger um pouco, apesar de ter escolhido o lugar com as melhores vistas. Então o que a gente fez para isso? Bom, aqui um pouco a implantação da casa, no alto do morro, e esses 2 planos que não foram construídos, mas eram muito importantes no projeto. Então, para proteger a casa nesse alto do morro, né, desse vento, a gente decidiu semi-enterrar ela, para resguardar ela e ser melhor termicamente. E desse processo de corte de terreno, que é normalmente como se começa uma obra em geral,
fazendo um buraco, a gente conseguiu a matéria para construir a própria casa. Então a gente fez um corte de 1 metro de terra, que era a altura das bancadas, das áreas dos serviços dos fundos da casa, e desse corte a gente separou a terra, qualificou ela, trabalhou ela, e depois produziu as paredes com essa mesma terra. Então aí a terra, né, esse material que a gente já peneirado, já é uma primeira ação sobre a matéria natural, que já transforma ela completamente. E ali uma imagem que a gente pode ver o corte que a gente fez, a montanha de terra, e isso que nos interessa, que é transformar isso que era um recurso, o maior recurso abundante que existe no planeta, na verdade, que é a terra, e um recurso construtivo capaz de gerar esse tipo de brilho, de textura, enfim, de construção. Aqui um pouco o processo de transformação, né, do que seria uma terra mais bruta, depois peneirada, e depois, quando a gente adicionou cal e areia, enfim, para transformar ela num recurso construtivo. Esse botão tá meio ruim aqui. E aí, quando a gente vai trabalhar com a taipa, enfim, como a gente está, de novo, nessa história dos interiores, etc., isso é uma cultura construtiva latente, né? A gente tem talvez um estigma, né, que isso esteja morto, ou que a gente não encontre quem faça, etc. Isso, a gente tem se deparado com muitos mestres do interior que aplicam isso com seus próprios saberes de um jeito natural, né? Sem que seja uma coisa acadêmica, né, no sentido distante da prática. Mas o que a gente fez, na verdade, foi projetar junto com o projeto da casa o projeto das formas. Porque isso sim era uma espécie de gargalo de eficiência na obra que a gente teve que requalificar, né, uma forma tradicional para um sistema que deslizava, enfim, que era mais eficiente para não ter essa obra muito morosa, né? E aí um pouco a relação da terra bruta e as paredes, os planos já retificados, né, e projetados, enfim, com a mesma matéria. E a gente vai para a obra construída depois. Eu gosto dessa imagem porque ela tem um pouco dessa taipa também no caminho, né, desse chão de terra batida que é formado, né, pela passagem. Então a casa tem essa exposição, né, na frente com o pé direito pleno, né, em relação ao terreno, e lá no fundo ela se encaixa onde estão as áreas de serviço, que a gente pode ver aqui no corte. Então aqui era o perfil natural, que a gente tirou toda essa terra, separou, depois qualificou. E aí aí o muro, a imagem de trás, né, com os serviços na altura das bancadas e a casa encaixada, né, no terreno. E cada parede, né, que encosta a terra, a gente fez de terra também, né, ou seja, da taipa. E as paredes internas, a gente usou um tijolo, que também é terra, mas é terra queimada, que passou por um outro processo físico, que lá em Cunha tem uma série de oleiros muito interessantes, super tradicionais. Então a gente acabou usando esse tijolo e depois a gente usou várias vezes esse tijolo desse oleiro, que é super bom o tijolo dele. Então tem um pouco essa coisa da terra em dois estados físicos, né? Então aqui estão os tijolos nas escadas, né, e nas paredes internas e as paredes de taipa quando se toca a terra natural. Aqui um elemento, acho que talvez central, o próximo projeto também inclui ele, que são esses fornos a lenha, que é uma coisa caipira, né, vamos dizer assim, que está no meio da sala de estar, que ele serve tanto para cozinhar como também para esquentar a casa. E, enfim, a gente decidiu trazer isso como presença na sala. Um pouco a imagem dos quartos, né, com as paredes internas de tijolos, e lá no fundo a parede que de novo encosta a terra de taipa.
A gente acabou, dentro dessa história um pouco da cidade, né, de Cunha, que tem essa tradição tanto com os oleiros como também com as cerâmicas, né, então a gente também quis abordar um pouco o sistema de iluminação. A gente acabou desenhando as luminárias, executando elas com uma amiga também, que é ceramista, e sobretudo a gente queria um pouco que tivesse esse toque, né, da terra com a mão também, como se fosse ligar. A gente não queria que fosse um espelhinho de plástico dentro desse sistema, um pouco material das terras. Então a gente bolou também para facilitar um pouco a circulação dos cabos, né, em vez de você ir e voltar até os interruptores, ele só vai por cima até as luminárias e elas são acionadas como eram também os lampiões, né, na própria luminária, você puxa, nesse caso, e ela acende. E aí, enfim, os sistemas de caixilho são muito simples também, porque, de novo, a gente está no interior, a gente não tem acesso a um sistema industrializado, né, de caixilhos, etc. Então, são painéis de compensado, que são estruturados por fora, na vertical, por montantes, e por dentro, por outros montantes na horizontal. Formam uma estrutura própria, e tem essa portinhola que escorrega entre os dois montantes horizontais do lado interno, que ventila quando você quer uma ventilação mais controlada. E aí depois disso a gente, enfim, essa casa acho que foi um trabalho assim de muita pesquisa, né, muita intensidade, vamos dizer assim, uma coisa que nos deu muito gosto, né, vamos dizer assim, de entrar nesse universo da Terra. Um pouco por causa dela a gente recebeu essa outra encomenda, que era na verdade transformar esse sistema, vamos dizer assim, construtivo de taipa de pilão numa possibilidade de uma produção seriada, né, modular, de uma cliente que queria produzir casas modulares para construir lá em Piracaia. Então a gente tinha trabalhado nessa perspectiva um pouco mais absolutamente ligada, né, ao contexto de Cunha, essa casa que é enfim, um objeto muito conectado ao lugar. E a provocação agora era tentar transformar essa cultura construtiva, vamos dizer assim, numa possibilidade de construir casas modulares. Então o raciocínio é um pouco parecido com o de Cunha. Piracaia também a gente tem essa topografia inclinada. Então a gente começa de um corte para gerar um platô para casa e daí extrair a matéria de novo. Aqui o nosso terreno era bem pior, né? Então a gente tem que fazer um corte mais acentuado, dividir em alguns muros, né, de pedra, que foram feitos também com as pedras encontradas no terreno. E essa primeira implantação, que era uma espécie de protótipo, vamos dizer assim, eram 3 casas nesses 2 terrenos, né, que ela tinha. Isso foi construído, de fato, e a gente ainda não construiu mais do que elas, mas foi um primeiro ensaio bem interessante. Nesse caso, a gente tinha 2 casas tamanho M, já vou mostrar para vocês, e uma casa P lá no fundo, que é uma menorzinha. Então, nesse caso, as plantas, né, são determinadas pela quantidade de paredes, né. Então a casa P tem 4 paredes, né, os 50 metros quadrados. A casa M são 6 paredes, 100 metros quadrados. E a casa G, um quarto a mais, né, 152 metros quadrados. Bom, o pensamento aqui teve que ser conduzido nessa serialização, né, das coisas, as etapas construtivas. Então as casas são basicamente essa série de paredes, né, paralelas que formam essa enfilade, que são as mesmas formas, né, que vão correndo, com uma sequência de fundações que são iguais, né, são sempre as mesmas fundações, que depois a gente vai mostrar com atenção. E tem essa parede no fundo, que é a parede de arrimo de pedra, que organiza um pouco a entrada da casa, né, essa circulação por trás. Então, são 3 casas, né? São 2 casas M, como a gente falava, a casa P aqui em cima, encaixadas nesse terreno. Enfim, teve essa dificuldade de encaixar entre as árvores, com a topografia, etc. E um pouco essa situação delas na vista da mata. Aqui a gente vê o corte, né? Que foi feito para retirar a terra e conseguir consolidar um platô para execução do projeto. E esse sistema misto que é taipa, com madeira na cobertura, uma fundação de concreto e uns elementos de aço que fazem contribuem com os esforços de tração, e todos os fechamentos são também são em alumínio, são também, como trabalhando com a modularidade, é uma família, né, de fechamentos.
aqui um pouco a obra, quando a gente estava executando as paredes, né, e o muro dos fundos. E eu fiz um pouco uma sequência construtiva para mostrar para vocês, um pouco então são as fundações lá embaixo, e depois essa sequência é sempre com uma taipa, né, de baixo para cima, né, ela é construída em camadas, né, vamos dizer assim. Então as fundações são maiores do que as paredes em largura, porque depois elas recebem os painéis de piso, e aí a gente começa a taipar e subir as paredes até chegar à cobertura, que é apoiada diretamente sobre as paredes de taipa. Nesse caso é um vínculo de gravidade, elas só são apoiadas em cima das paredes de taipa. E depois a gente, como nas duas pontas, a gente tem as áreas molhadas, nas áreas de serviços, a gente tem uma laje entre as duas fundações. E depois os painéis de madeira das áreas de convivência, enfim, dos quartos e as áreas de estar. E aí depois os fechamentos em alumínio. Então eu queria mostrar um pouco a obra para vocês, acho que é importante, né, nesses casos. Então quando a gente terminou a sequência de fundações e paredes, e depois apoiamos a cobertura, que é uma cobertura de madeira com uma telha de fibra de vidro, para que a gente consiga enfatizar um pouco essa modularidade entre os painéis que vêm em um vão entre cada parede, tem uma fresta por onde passa esse cabo de aço que liga diretamente a cobertura com a fundação, fazendo que todos os esforços de vento, né, que tentam levantar essa cobertura sejam transferidos diretamente para as fundações, aliviando as paredes de taipa, que não aguentam, né, tração, só compressão. Então é um sistema misto. Aí um pouco mais isométrica, construtiva, e um pouco essa relação, né? Então isso dá essa frequência, né, construtiva, né, cria essa história um pouco da modularidade. E aqui esse beiral que não tem apoios, então os ventos, né, que fazem esse movimento de ascensão são travados pelos tirantes que chegam até as fundações. Então são as mesmas formas, né, que fazem todas as fundações, depois os painéis de madeira são iguais, aqui em cima também são painéis iguais. Então a gente trabalhou com essa repetição de ações, né, vamos dizer assim, da obra, até os fechamentos que também são iguais, né, aqui são 3 módulos iguais, né, de correr, depois esses módulos se repetem nas pontas, enfim, tem uma família de fechamentos que são comuns, né, entre as casas. E aqui o que eu estava dizendo sobre os tirantes, né, como isso atua nas esforços de tração, enquanto as paredes atuam com os esforços de compressão. Enfim, e aí um pouco uma ideia de trazer isso com um caráter mais poético, vamos dizer assim, que quando se alivia a tração, você tem esse elemento de luz, né, que são as frestas das telhas de fibra de vidro, onde você tem essas linhas de luz presentes um pouco no habitat, né, da casa. A gente fez dessas gárgulas que tem esses receptáculos aqui, afim, que armazenam água para reuso, mas também a gente desenhou isso para virar uma espécie de cachoeira, então ela pode acionar e tomar um banho aqui em cima, nas pedrinhas, enfim, um pouco trazer essa coisa sinestésica. Então aqui uma imagem que a gente vê a fresta, o cabo, a fundação, os painéis apoiados nas fundações e depois os fechamentos de alumínio. E lá no fundo a parede de pedra que faz a contenção. Então a planta dessa casa M, né, enfim, então a gente tem os serviços e as paredes de taipa, elas também tanto não aguentam tração, como também não é interessante que elas atuem com esforços nesse sentido horizontal, né, em relação a elas. Então a gente tem esses 2 módulos menores que são travados por essas paredinhas que seguram também os esforços nesses sentidos, né, então vocês funcionam quase como contrafortes dessa construção. E aí, enfim, são os banheiros, né, com aquelas lajes que eu tinha dito. Depois o quarto com portas de deslizar de alumínio, né, que estão aqui também. A sala, aí a gente tem de novo o fogão a lenha no centro da história. E aí uma bancada que define a cozinha e a área de jantar, que a gente fez com as formas, tanto essa bancada como as bancadas dos banheiros. A gente calculou na hora de produzir as formas da taipa, todas as madeiras que foram usadas nas formas, a gente já fez elas com a madeira Itaúba, que é uma madeira resistente à água, para utilizar nas formas nas bancadas depois, no final da obra. Então aqui estão as formas, né, que a gente já fez com as pranchas de Itaúba e depois viraram as bancadas que mantém nela um pouco a história da obra. Tem os pregos, tem as
tem essas coisas presentes na mesa de jantar da casa. Essa casa P, a menorzinha do fundo, que não tem corredor nos fundos. E aí de noite, quando isso vai ficando escuro, a gente decidiu também pôr as luzes artificiais nessas mesmas frestas, um pouco para consagrar, vamos dizer assim, esse sistema, até o momento que isso vira também uma marcação, né, dessa modulação na paisagem. A casa quinta e a próxima já, por acaso, são outra família, vamos dizer assim, de projetos, mas elas têm esse mesmo raciocínio de lidar com a escassez material, nesse caso, né? Que a gente estava trabalhando na casa quinta, é um projeto em Paraty, num terreno relativamente próximo ao centro, mas já totalmente imerso à Mata Atlântica. Enfim, quando a gente tinha que fazer uma obra muito sensível, né? Num território também ambientalmente sensível. E uma obra também difícil por causa disso, né? A gente não está trabalhando num contexto 100% urbano. A gente optou por trabalhar com a madeira leve, engenheirada, para conseguir um pouco essa eficiência construtiva, ter controle da obra, conseguir levar os materiais até lá. E essa casa, ela está exatamente na cota 100. Em Paraty tem um pouco uma norma, que é do patrimônio, que tanto a cidade como a serra é tombada pelo patrimônio histórico, para a gente manter um pouco a paisagem, esse coroamento verde, quando você enxerga a cidade histórica branca, né, caiada. Então, a gente está praticamente na última cota que é possível construir. E essa casa tem uma brincadeira, assim, ela é um pouco náutica, vamos dizer assim, ela é quase um pouco aquele barco do Fritz Carraldo subindo a montanha, assim, ela tem um barco voando nessa cota 100, um pouco querendo estar no mar, né, assim. Então, é uma estrutura também modular de 3,5 metros por 3,5 metros, que formam esses quadrados aqui, que lá embaixo são apoiados por isso, que foi um sistema que a gente desenvolveu junto com a ITA, justamente para melhorar, né, a construção. Então a gente tem 6 pilares de concreto, um terreno também muito difícil, como vocês podem ver. E aí, para vencer esses vãos, né, para conseguir construir um pouco essa cota 100, né, desse barco, a gente inventou esse sistema de treliças espaciais, né, com essa articulação central. Então isso foi levado já montado na obra e conectado e travado com essas pecinhas. Depois esse Munk levou até cada dupla de pilar. E aí, sim, isso é um desenho. Acho que eu gosto muito dessas fotos que mostram essa geometria, né, desses triângulos, né, essa natureza orgânica. E aí isso, depois que a gente consegue essa cota 100, a gente tem um trabalho muito facilitado, enfim, a gente consegue executar essa construção leve nesse ambiente super fechado, né, de Mata Atlântica. E aí um pouco quando estava em obra, né, esse salão aberto, aquela modulação de 3,5 metros por 3,5 metros. E lá embaixo, depois esse sistema de suporte, vencendo esses vãos, e, enfim, um pensamento que vem um pouco da facilidade construtiva, né, vamos dizer assim. E aí essas geometrias, né, que vão entrando em contato com esse mundo natural. Bom, a casa também não toca no chão, né, como a gente estava vendo, um pouco para melhorar a ventilação, né, um ambiente muito úmido aqui. E aí então o sistema, né, aqueles módulos que eu dizia de 3,5 metros, chegam em duplas até os pilares, depois tem um vão que é vencido pela viga, dupla, enfim. E aí isso tá ali meio voando, assim. E no vão da sala, a gente elimina aquele pilar que teria, né, aqui e cria essa estrutura desse lanterninho, essa tampa que levanta, que é uma coisa muito usual nos barcos, né? Esse
cockpit, né, mais elevado. E o quarto na ponta, né, da nossa capitã, cliente. Depois tem essas construções, né, ao lado que tem uma piscina que capta a água da chuva da pedra, né, que cai direto nela. Acho que apareceu numa foto anterior à noite. A gente fez isso com as pedras também, um trabalho de cantaria, que é esse elemento aí. E aí a gente estava projetando mais ou menos ao mesmo tempo, acho que praticamente ao mesmo tempo, saindo da cota 100, agora indo para a cota 1530. Praticamente na mesma serra, né? A gente estava lá em Paraty, subiu até Cunha de novo, mas nesse caso mais perto de Silveiras, né? No Parque Nacional da Bocaina. E com um ambiente completamente diferente, também, mas também de escassez, né? Também com dificuldades de acesso construtivas e materiais, vamos dizer assim, em um contexto absolutamente isolado, totalmente isolado. Acho que é o lugar mais isolado que eu já construí. Mas é muito delicado, é um ambiente muito especial, porque nessa cota absurda, muito alta, nesse lugar a gente vê todo o Vale do Paraíba. O Rio Paraibuna nasce a poucos metros da casa, ele passa atrás da casa como um filetezinho de água, super delicado, e a gente consegue enxergar até a Mantiqueira do outro lado, assim, é uma vista muito ampla, assim, é um terreno de amplitude gigantesca, né, o oposto da Casa Quinta, que a gente está nesse contexto de clareira, né, vamos dizer assim. E aí, de novo, a primeira parte do projeto, né, o primeiro projeto é escolher, de certa maneira, o endereço da casa. Então, a gente estava nesse lugar gigantesco e a gente foi lá com os clientes percorrer, né, ficamos andando um tempão, visitamos milhões de lugares e a gente acabou encontrando um elemento que nos deu uma espécie de âncora, né, de imagem, vamos dizer assim, de imaginário, onde a gente decidiu fazer a casa em volta, que era dentro desse paisagem gigantesca, enfim, tinha essa pedra com uma árvore nascendo em cima dela, que a gente achou que era uma imagem bonita, assim, de resistência, enfim, de uma imagem, enfim, poética para nascer. Essa que seria a sede dessa fazenda, né, a matriz, né, a casa principal, onde vai se iniciar essa história. E a gente acabou, enfim, fazendo a casa se relacionando um pouco tanto com a paisagem ampla, mas com essa paisagem micro, né, desse avizinhamento com esse elemento natural, né, que era esse marco dentro do capinzal. De novo, a gente decide não encostar no terreno o mínimo possível, terreno também de muita declividade, então a gente solta a casa de qualquer grande movimentação de terra e faz ela abraçar um pouco essa pedra, fazendo ela curva, né? E aí a gente tem essas imagens que eu acho bonita porque essa pedra um pouco sem o início da obra, ela estava um pouco também dispersa na paisagem. Então, depois que a gente começa a construir, tem alguma relação que se cria, né, de significado, que as duas coisas ganham um certo valor, né, de arquitetura, vamos dizer assim. E aí, enfim, os pilares sendo construídos. Isso tudo, de novo, a escassez. A gente levou isso em 2 carretas desse tamanho. É uma obra foi muito pensada assim para desenho das peças, as seções delas, enfim, para ser o mínimo possível mesmo, para a gente ter a menor carga possível para conseguir chegar lá nesse terreno, porque realmente é muito difícil de chegar. E foi assim, super bem feito o trabalho também com a ITA, com essa parceria. E com a Mariana Cares, né, nesse caso, um projeto feito em parceria com os dois. Essa foto um pouco a casa nascendo, né, nessa montagem. E depois, enfim, ela imersa nessa serra nublada, enfim, que muda a todo momento. E a gente tem essa vamos dizer assim, união, né, de várias estratégias de projeto e de raciocínio construtivo. Porque, enfim, a gente começou pela pedra, né, como estava dizendo,
E a gente decidiu não encostar, não fazer movimentações de terra, né, deixar isso o mais possível intocado, né, nessa paisagem. Então a gente acabou tanto abraçando a pedra como acompanhando a curva de nível que já existia no terreno. Então, de alguma maneira, a paisagem um pouco que informou a nossa geometria, né, a nossa forma, vamos dizer assim, deu forma ao nosso projeto. E ao mesmo tempo que isso acontecia, por outro lado, a gente também ganhava, vamos dizer assim, de presente uma poderosa forma, né, estrutural, porque é um arco que era capaz de resistir a esses esforços de ventos, né, que a gente está, de novo, a 1.530 metros de altura. A gente precisava de uma forma forte, esbelta, por causa do peso, mas forte. Então, por isso, um pouco a paisagem deu um pouco a nossa prestou um pouco, sim, nos deu a estrutura necessária para essa obra. E aí a gente passou isso em simulações, né, de vento e se comportou super bem. Então a casa nesse topo, né, de morro também, com a pedra atrás dela e essa paisagem o máximo intocada possível. É um projeto binuclear, né? A gente tem um centro, é uma casa simétrica também, isso nos ajudou na estrutura. Então tem a área social e a área dos dormitórios, né? Bem consagrada aqui na arquitetura. Aqui é uma foto da maquete que estava no Bienal agora, que o Pedro fez pra gente na Oca, que fez essa neblina acontecer de novo de outra maneira. Mas muito melhor que a foto de drone. E um pouco a relação dela nesse terreno natural, né? Embaixo. Então tem essas mãos francesas aqui embaixo, que diminuem a seção dessa peça e levam esforços horizontais para os pilares, que são travados por esse cabo de aço. Então a gente consegue um pilar muito esbelto, de 15 centímetros de largura por 15. E isso acontece aqui embaixo e também lá em cima nas tesouras da cobertura. E aí, enfim, a gente está com essa obra que é super, vamos dizer assim, tecnológica, né? Tem um trabalho de engenharia de ponta, assim, da ITA, de análise dos ventos, etc. Mas eu acho interessante que, de alguma maneira, ela também se dialoga com as casinhas, né, do lugar. Ela tem uma certa essa borda mais borrada entre uma coisa super sofisticada e uma coisa super terrena, vamos dizer assim, das casinhas locais. Então aqui um pouco o código, aquilo que eu explicava da estrutura, né, do cabo inferior e do cabo superior. E a gente tem uma zenital também naquela parte da sala. Seção pelos dormitórios, onde tem um armário baixo, um vidro por cima, enfim. E nos banheiros, enfim, quis deixar os 3 cortes aqui para vocês verem. E aí um pouco a relação da sala para esse horizonte gigantesco, né, que a gente tem lá de cima, que muda a todo momento. Isso é mais incrível, porque a gente está nesse momento de luz, mas assim, uma hora depois pode entrar uma nuvem e você está realmente num lugar branco leitoso, assim, é uma coisa super incrível. E nas pontas a gente tem essa estrutura que se aproveitou um pouco das 2 águas da cobertura cerâmica para criar essa treliça espacial também, para conseguir esse balanço, para criar esse efeito de expansão para a paisagem, justamente. E essa, enfim, essa circulação sempre acontece com você passeando ao redor dessa pedra. E aí os sistemas também de funcionamento, vamos dizer assim, né, do toque da mão de novo com a casa. A gente desenhou as maçanetas com um sisteminha de trava, de trinco, sem ferragens, né? Então é tudo com marcenaria, com um pininho que entra, enfim. Uma brincadeira, assim, para um pouco, sei lá, recolocar esses desenhos dessas fechaduras caiçaras e caipiras, que nesses ambientes onde não havia ferragens. E na entrada da casa também uma referência a essas construções de fazenda, enfim, que tem sempre aquela data marcada em algum lugar. A gente também trabalhou com peças pré-moldadas de concreto para fazer esse banco e o patamar de acesso da passarela. Aí a nuvem que eu estava dizendo. E a casa na paisagem.
Aí a gente vai para o Rio de Janeiro, nesse caso, de fato numa cidade, mas a gente não está trabalhando na cidade em si. A gente está trabalhando num terreno informal, né? Numa situação de favela, né? No Morro da Providência. Onde existe hoje essa ONG, Casa Amarela, que faz um trabalho com os jovens da comunidade, que é dirigida pelo artista JR e pelo fotógrafo, que também é uma liderança na comunidade, Maurício Ora. Esse trabalho também foi uma parceria com outra arquiteta, que chama Mariana Meneghetti, que nos chamou para ajudar, para desenhar essa nova sede, né, uma expansão dessa atual Casa Amarela. Então a gente está trabalhando, né, nessa favela. Aqui é a lua do artista, né, aqui é a sede atual. E o que sobrou para a gente, na verdade, é isso aqui, que foi super negociado, inclusive com enfim, o tráfego do morro, etc. É uma área que está, como vocês podem perceber, do lado de um grande buraco, que é uma reminiscência de uma história, né, do lugar, que esse morro foi antigamente um lugar de extração mineral, né? Então tem essa questão também geológica envolvida. E antes de ser Morro da Providência, isso se chamava Morro da Favela. E esse nome é muito importante, tanto para o projeto, mas como para a história, até do Brasil, vamos dizer assim, porque essa é a primeira favela do Brasil. A gente teve a Guerra de Canudos, e depois os soldados que voltaram para o Rio de Janeiro, que era a capital na época, eles não receberam seus soldos, e eles decidiram ocupar essa área desse morro, numa habitação informal, criando então a primeira favela do Brasil, historicamente, nesse lugar. E favela é um nome interessante, porque é o nome de uma árvore que existia lá no sertão, onde teve a Guerra dos Canudos. É uma árvore que tem uma fava, por isso esse nome, de certa maneira, parece que ele se alimentava um pouco dessa fava, então tem essa ligação desse imaginário a partir dessa fonte de subsistência no meio de uma guerra, né? Enfim, então é uma história que fica um pouco distante, né, vamos dizer assim, mas acho que a gente tentou se aproximar um pouco dela nesse projeto. Então a gente está saindo aqui da estação central, esse aqui é o buraco que eu estava dizendo da extração mineral. O nosso terreno é exatamente esse, totalmente no precipício, e aqui é a lua, que tem uma presença no imaginário tanto da favela, mas como também dessa região central, né, que a gente está bem numa região central. Eu acho muito interessante essa presença desse objeto lúdico, né, dessa lua, acontecendo um pouco nessa paisagem. Aqui eu coloquei essa imagem para a gente entender um pouco os buracos, né, que eu estava dizendo, de extração, que são esses círculos gigantescos. Isso aqui são ônibus estacionados da estação rodoviária, e nosso terreno está exatamente aqui. Aqui algumas fotos históricas, né, dessa região, né, enfim. E a sede atual, que está, enfim, embaixo dessa lua, que é realmente incrível, assim. Tem essa potência desse imaginário, né, enfim. E a nossa nova sede, que está ao lado exatamente da atual sede. A gente criou esse pavilhão com 3 andares, tem um térreo inferior, que a gente está chamando. Depois são salas de aula, né? E a gente tem um terraço para aulas de dança, enfim, qualquer atividade relacionada a áreas externas. E a gente criou um pequeno mirante aqui, uma praceta, conectando o espaço da atual Casa Amarela com a entrada da nova sede. Então esse é um render, né? Isso está em obras, a gente está prevendo terminar uma primeira etapa esse ano e terminar, de fato, a construção ano que vem. Mas é uma fotomontagem em cima de uma foto real lá dessa rua, que é importante, que tem aquela escadaria ali embaixo, e a pracinha que a gente quis criar em frente à atual sede. Então, algumas estratégias de projeto: propor uma praça pública, borrando os limites entre a escola e a rua, configurar um espaço livre em conexão com o edifício existente, criando um horizonte acessível, e construir a escola com terra, considerando a memória de extração da pedreira local, privilegiar técnicas construtivas e materiais em terra que dialoguem com a cultura construtiva afro-brasileira, elaborar soluções para minimizar o impacto extrativista no processo de construção a partir da reutilização de materiais locais,
e incorporar espaços de cultivo de terra de forma coletiva, em suas dimensões materiais e simbólicas. Considerar a escala da criança como princípio definidor de soluções de projeto. E aí nosso projeto, um pouco que é esse volume, né, super prismático, vamos dizer assim, que cria um pouco por exclusão, assim, uma relação de presença nessa paisagem toda informal, vamos dizer assim, toda espontânea, vamos dizer assim. E aí no final daquela rua a gente tem uma igrejinha histórica também, aqui é a escadaria, né? E aqui a lua, e a gente quis trazer um pouco brincando, né? Trazendo esse elemento simbólico da favela, da árvore, um pouco resgatar essa vamos dizer assim, potência do valor simbólico da arquitetura de colocar uma árvore no céu, né? Lá em cima, que pudesse participar junto com a lua dessa conexão, nesse caso do céu com a terra, né? Com esse elemento terreno que poderia ser, inclusive, a gente não usou a favela, de fato, porque é uma árvore que é da Caatinga, não é da nossa Mata Atlântica, mas a gente foi buscar uma árvore que tinha um pouco essa coloração amarela, né? Que era da ONG, e que participasse dos dois biomas, da Caatinga como da Mata Atlântica. Então a gente chegou na caça farnesiana, que essa árvore foi bonitinha. Então a ideia é isso, participar dessa paisagem, né, desse valor simbólico, se alterar com o tempo, né, tem os momentos de flor, os momentos sem flor, povoar com o cheiro, porque é uma árvore super perfumada, enfim, tem essa coisa sinestésica de reconstrução um pouco desse lugar para as crianças, né, dessa possibilidade de ativar o imaginário. Então seria um pouco esse terraço, né, das crianças brincando, enfim, dançando com essa árvore e a lua, né, juntas. Então aqui é uma foto atual, né, da obra lá em cima. Um pouco mais, essa imagem é do teleférico, porque para chegar no morro você pega aquele teleférico que já é por si uma experiência incrível, assim, de imaginário, você se deslocar voando sobre a cidade, né, até a sua casa. E aí a construção da nova sede. E bom, a estrutura foi feita em concreto, porque a gente usou a mão de obra da comunidade, isso foi muito importante para o projeto ser viabilizado, para ele acontecer de fato, para ele ser ancorado na comunidade, para a comunidade aceitar o projeto, enfim, todos os processos sociais. Só que, enfim, a gente caiu no concreto, que é teoricamente, enfim, a gente não vamos dizer assim, a gente também usa o concreto, né? Mas a gente queria, como a gente estava dizendo ali nas estratégias de projeto, trabalhar com terra, trabalhar com essa conexão com a cultura do lugar, enfim. Então a gente fez uma estrutura que é meio convencional, de pilar e viga de concreto, e aí foi buscar nos Vedos uma certa materialização desse desejo, né? Então aqui a casa atual, a nova casa, aquela igreja, esse espaço, né, de convívio, né, que é um grande mirante nessa grande buraco, e a praceta mirante também. E lá embaixo, bom, as plantas da obra, enfim. Bem, enfim. E aí lá embaixo a gente tem a gente, enfim, nesse processo, né, de aproximação com esse lugar, a gente, lá embaixo, eu digo lá embaixo da cratera, né, lá perto da estação central do Brasil, a gente criou um canteiro escola para fazer com que esse projeto tivesse uma latência, né, uma continuidade para a comunidade. Então a gente inventou um pouco um sistema, uma fábrica, a gente construiu uma fábrica de BTCs, né, que é blocos de terra comprimida. De novo, trouxe a comunidade para trabalhar nessa fábrica, para construir os próprios blocos, que depois subiam lá para cima e faziam todos os fechamentos da escola. Isso, teoricamente, a gente queria que isso ficasse como um presente para a comunidade. A gente está um pouco nesse meandro de final de obra, a gente está vendo como isso vai se viabilizar. Mas a ideia é que, enfim, eu gostaria muito que isso entrasse como uma espécie de cultura, né, construtiva lá, que se fosse, a gente começasse a ver algumas obras, construções feitas com o BTC, ou até que isso fosse uma possibilidade de renda, né, para a comunidade, enfim, de ter esse ganho com a obra também como um repertório novo, né, construtivo.
Só que aí a gente, enfim, tem esse BTC, que teoricamente é uma coisa muito simples, né? É uma prensa com uma alavanca, faz uma força, prensa aqui, depois você levanta a alavanca, o bloco surge, né? E a terra tem uma certa granulometria, que ela é peneirada, enfim, nada muito complexo. E é, de certa maneira, um pouco banal, né? Um BTC, é uma coisa que você também pode encomendar, se você quiser. E a gente queria transformar ele também, trazer essa simbologia para essa superfície terrosa, né? Vamos dizer assim, da construção. Então a gente começou a pensar umas oficinas com as crianças para produzir elementos de baixo relevo, de gráficos com iniciais de algumas crianças que pudessem entrar um pouco nessa pele, vamos dizer assim, do edifício. E, opa, e aí enfim, os blocos sendo produzidos pela própria comunidade. E aí a gente acabou chegando numa outra solução, que é um pouco, enfim, a mesma solução, mas diferente. A gente acabou decidindo um pouco nessa ideia de resgatar a natureza desse lugar, que hoje é, enfim, totalmente tomado por construções. Mas tem um trabalho muito, muito bonito da esposa, do Maurício Hora, que é esse líder, que faz uma espécie de plantação, cuidado dessas ervas nativas do morro, que fica bem na encosta. Então a gente decidiu trazer esse trabalho, né, essas plantas nativas do morro, para um pouco povoarem essa paisagem das fachadas. Então a gente criou esses elementos de aço que são colocados nas formas dos BTCs, e isso com o tempo também vai oxidar e vai ficar vermelho, vai ter essa relação temporal com a história um pouco das fachadas. É um pouco uma ideia disso, participar, né, dessas paisagens, vamos dizer assim. Aqui é uma foto da obra, para a gente ver como é que está ficando. E a estrutura de concreto está pronta, né, já foi concretada essa parte de cima, a última laje. Os blocos estão praticamente prontos, tem até um pequeno início de ensaio, de paginação aqui. E agora vai começar a envelopar, vamos dizer assim, com terra. Tem essa vista incrível lá de cima, enfim, tem aqui a central, né, do Brasil, enfim, tem o Itamaraty aqui, o antigo Itamaraty, todo o centro, enfim. E é um pouco uma imagem de como vai ficar, espero, daqui a pouco. Bom, o último projeto é um projeto que está em andamento, a gente também está entrando numa fase final. Fica em Salesópolis, de novo numa região serrana, vamos dizer assim. Vocês sabem, Salesópolis, onde nasce o Rio Tietê. A gente está exatamente nesse pontinho aqui, vermelho. E aqui embaixo é o mar. Então, é uma região de muita instabilidade, vamos dizer assim, da paisagem, vamos dizer assim. Porque as nuvens um pouco se formam aqui embaixo, né, revolvem aqui na serra, e praticamente nascem nesse primeiro maciço, né, que é a Serra do Mar. Então, essa casa também, como um pouco lá na Bocaina, tinha essa coisa muito presente do ambiente que está sempre entrando numa atmosfera diferente, né? A gente está vendo um dia de sol e em instantes você está dentro de uma nuvem e você realmente vê as nuvens passando por cima de você, né? Um pouco essa sensação desse constante vento, né? Dessa constante dinamismo, né? Dos ventos na sua cabeça, né? Vamos dizer assim. Então esse projeto tem um pouco essa conexão com a paisagem de uma maneira vinculada um pouco a essa noção dessa passagem do vento, né, das nuvens. Então é um projeto que buscou um pouco uma certa aerodinâmica, né, dessas coberturas que dialogassem, né, com essa frequência, né, desses ventos e essas formas arredondadas que também gerassem essa fluência, né, desses ventos. Ao mesmo tempo que a gente tem essa cobertura, né, dialogando com o vento, com as neblinas, etc., a gente de novo volta a trabalhar a terra, trabalhar o chão embaixo dessas coberturas. Essa casa foi projetada logo na sequência da casa da Bocaina, então ela tem uma resposta tectônica bem diferente, mas tem um princípio, um norte inicial bem semelhante, que a gente, de novo, vai buscar uma decisão de implantar a casa, nesse caso no eixo de uma montanha,
e aproveitar as curvas de nível para implementar ela e fazer os cortes de terra, etc. Então, essa curva, esse movimento, né, desse dinamismo, né, desses fluxos aéreos, também são informados por esse um fluxo, enfim, por essa base geológica, né, dessa montanha curva. E, além disso, isso também gerava umas situações espaciais muito interessantes, porque essa montanha que está aqui, tem esses dois rios que se conectam aqui, isso forma uma espécie de lagoa, um ambiente meio lacustre, meio alagável nesse Y, e a casa tem essa qualidade, assim, uma riqueza de conexões com toda essa paisagem com um único objeto, né? Cada ambiente da casa tem uma percepção espacial de uma geografia. Tem algumas fotos feitas pelo Rafael Ribeiro, né, que é nosso antigo colaborador, que registrou um pouco esse processo, essa pesquisa de entender as areias, entender as terras, enfim, toda essa aproximação, né, com o lugar da casa. E é uma casa um pouco com um pavilhão central, e a gente tem outros dois pavilhões que são dispersos, um pouco como uma ideia um pouco de uma cidadela rural, onde os pavilhões vão surgindo ao longo do tempo, vão se somando, né, vão criando essas configurações um pouco informais, né, tinha um pouco essa imagem. E aí então tem a casa, depois tem um pavilhão que a gente chama de pavilhão de meditação, porque eles são budistas, então é um lugar de práticas de budismo, enfim, essa conexão mais espiritual. E um outro pavilhão, que é onde guardam os carros, né, para chegar nesse lugar, e uma área de oficinas, um espaço multiuso. Então, um pouco uma situação atual, né, da obra. Então, a gente tem de novo a taipa de pilão e essas coberturas de madeira laminada colada, foram montadas também pela ITA. A gente tem essa pesquisa, né, de entender que a terra não é um material terra, né, único, vamos dizer assim, que você vai numa prateleira e escolhe, eu quero terra. Cada lugar tem a sua terra, tem suas qualidades, e nesse lugar a gente tinha duas terras, né, tipo, é o mesmo tipo de terra, um latossolo, mas com duas expressões, uma mais amarela na faixa superior e uma mais rosada na faixa inferior. E aí disso a gente fez, acho que uns 15 ou 20 ensaios mudando as proporções para entender quais seriam as cores, né, enfim, dessas composições, né, se era só amarelo, se era só vermelho, se era 2/3, 1/3, enfim, a gente teve uma série de ensaios para entender. E aí a casa, com a curva, né, que veio do terreno, da curva de nível, e lá embaixo essa paisagem curva também, então tem um pouco dessa conexão com a paisagem pelo próprio terreno, né, vamos dizer assim. Aí tem outra coisa que acontece nessa casa, que com aquela vontade dela ser aerodinâmica, vamos dizer assim, a gente fez as pontas das casas, da casa, desculpa, onde estão os dormitórios, com uma água voltada para baixo, com uma água que protege, né? Uma água que cria esse ambiente de acolhimento, né, nos quartos. E aí, na sala, que está no centro da casa, a gente mudou a água para cima, para a paisagem, para a expansão, etc. Ao mesmo tempo que o beiral, como ele tá como a água é para baixo, o beiral pode ser mais curto, né, nas pontas, de novo para proteger os quartos. E aí, conforme isso vai chegando até a sala, esse beiral aumenta também para criar essa zona de convívio e para proteger, né, essa madeira que está dos pilares da maior abertura das chuvas. Então é uma cobertura que ela oscila e depois ela é simétrica, né? Depois para lá ela volta a cair. Então ela faz um arco, né? Uma curva. Então aqui a gente vê um pouco dela encurvando. Ela começa baixo, ela vai levantando, depois ela volta a cair. Então aqui um corte pelos dormitórios, né? Que a gente tem essa água para baixo, com um beiral mais curto. E depois na sala, isso vai lá para frente, tem 3,5 metros de beiral e
para proteger um pouco a madeira, né, daqui dos pilares, a base dos pilares, e criar essa zona de estar, expansão para a paisagem de quem está na sala. Isso gerou uma coisa muito interessante, que é uma dupla cobertura, né, que é uma forma estrutural muito, muito forte também. Então, em cima disso, a gente tem um sistema de 2 placas de USB cruzadas de 6 centímetros de altura, que vencem esses vãos de 1,20 m entre cada viga. Que é uma dupla curvatura, né? A gente tem uma curvatura em planta e uma curvatura em corte. Então é uma espécie de casca, né? Enfim, uma batata Ruffles gigantesca. Isso também, a gente também levou para a consultoria de conforto ambiental e foi muito bom, assim, entender um pouco as larguras, etc., para ela funcionar tanto no inverno como no verão, protegendo a casa, né? Isso é muito incrível. Quando você começa a trabalhar com terra, a primeira coisa que você faz é pegar com a mão a terra, né? Porque é uma coisa humana, né? Que te conecta naturalmente a sua própria história. Enfim, começar a destruir um grãozinho de terra e ver que cor que fica, ver se isso gruda na mão, etc. Então, é uma pesquisa muito, sei lá, é muito gostoso trabalhar com terra. E a casa um pouco como está ficando, então espaço de meditação, os ventos que vêm nesse sentido, né? Então por isso a gente tem essa face arredondada, aqui tem outra face arredondada, e a casa que nasce baixa, depois sobe, depois desce, enfim. Esse é o Alan, nosso super parceiro, amigo, que trabalha nosso consultor de taipas, a gente tem esse trabalho em conjunto com ele, enfim, discutindo, né, tanto para as obras, mas super conectados com bibliografia, com novidades, enfim, a gente está super trabalhando junto, assim, um cara super legal, eu queria trazer ele aqui para apresentação. E aqui uma foto de umas semanas atrás, como isso tá. E tem essa coisa do corpo, né, também, dessa relação de viver numa casa curva, né, absolutamente, enfim, o que isso pode te dar de riqueza espacial, que você está no seu quarto, um perto do pé direito e começa a circular em curva, descobrir os ambientes, até você chegar na sala, que é onde tem a descortina, né, a vista, e você tem a vista para a lagoa central, tem essa coisa de trazer para o seu habitat um pouco essas experiências espaciais, mas de deslocamento. E aí você vai até o final, pega uma outra rampa e sobe até esse platô, vamos dizer assim, que é onde vai ser o jardim da meditação, um jardim que está sendo feito pela Gabriela Ornag, que é muito importante para o projeto também, que a casa está, nesse caso, a gente está criando um jardim para receber um pouco a casa está envolvendo um jardim, né? E aqui é uma imagem da sala, né, com essa expansão da paisagem. Está visitando a obra. E esse deslocamento espacial, né, sempre descobrindo o espaço, né, sempre sendo provocado, vamos dizer assim. Isso vai mudar ao longo do dia, as luzes, como a casa é curva, vai ter luz de manhã de um lado, depois do outro lado vai vir ao contrário, enfim, tem essa dinâmica sempre rica, né, de espacial. E espaço de meditação, que acho que é um objeto singular nesse projeto, enfim, a gente tem apesar de ser uma casa, né, meio, sei lá, chato ficar fazendo só casa, mas a gente tenta explorar algumas coisas dentro desses projetos, no caso, tanto construtivas como também espaciais. O espaço de meditação é engraçado, assim, tem uma coisa simbólica do nosso imaginário ocidental, vamos dizer assim, que a gente sempre falava que era um espaço de meditação, mas sempre vinha dos complementares como capela. E por acaso, numa das voltas da estrada, e voltando, eu até encontrei uma capelinha bem vizinha, assim, ao terreno, largada no meio do mato, assim, uma capela histórica antiga, que tinha a mesma proporção. Eu achei muito engraçado, assim, como isso é uma imagem, pouco realmente tem um imaginário ocidental.
Eu tava deixando meio um pouco quieto, porque para mim, tudo bem. Acho bonito essas conexões. Mas aí o cliente é um australiano enfim, virou budista, etc. E ele nunca me questionou por que parecia uma capela, né? E eu tava assim, será que ele tá gostando ou não? Tudo, sei lá, enfim. Aí teve uma conversa que eu tive com ele uma vez que ele me falou que tinha adorado a planta da capela, do espaço de meditação, da a forma, etc. Porque isso era o símbolo do budismo original, que era a pegada do Buda. E eu achei incrível isso, como uma forma pode ter simbologias, né? Pode ter repertórios diferentes. É, e a pegada do Buda era o símbolo inicial do budismo antes dessa conexão com o Ocidente, que criou a figuratização do Buda, né? Aquelas imagens do Buda gordinho, de dourado, etc. Isso não existia antes. Antes era a pegada do Buda, porque é onde ele ficou plantado na árvore, etc. É, enfim. Então é uma espécie de budismo pré-ocidental, sei lá, esse projeto. E aí, bom, enfim, o render, né, desse espaço que vai ser criado, esse jardim aqui depois dessa imagem. E os estudos que a gente fez vários estudos com maquetes para estudar a luz, né, como sendo um espaço de interesse espiritual, né, que tivesse uma presença e dinamismo também, porque isso também vai mudar ao longo do dia, então tem esse momento de meditação, né, que é longo, né, enfim. E a gente acabou usando essa espécie de constelação, né, de pequenos furinhos na taipa, que criassem um pouco essa luz passeando na curva, né, que vai mudando, né, ao longo da passagem. Para isso a gente fez alguns ensaios com esses cilindros de acrílico, que também testamos com lâminas de vidro, não, lâminas de acrílico nesse caso, para entender, e foi super interessante, assim, porque, enfim, acho que é só para mostrar um pouco o processo de trabalho, porque a gente também entra nos projetos sem saber um pouco onde quer chegar, quer dizer, sabe onde quer chegar, mas não sabe como. Então a gente ensaia, né, tem ideias, pode ser bolinha, ou pode ser risquinho, enfim, e a gente decidiu fazendo um modelo em escala real, levando, a gente testou, eu falei vidro porque a gente testou o vidro também, o vidro não funcionou bem, porque ele é muito rígido, as formas são flexíveis, precisava ser um material com uma certa flexibilidade. Então a gente voltou para o acrílico. E isso realmente tem uma potência de prismática, né, da ótica, que é incrível, assim, como isso capta a luz e traz para dentro, né. E aí um pouco as formas, né, eu acho bonito essa imagem com essa, enfim, com os vidrinhos. E como está hoje a nosso espaço de meditação. Durante a obra também, ele ganhou esse outro buraco aqui. Aí também uma conexão com o cliente, uma conversa, uma história de um processo. Eles estavam achando que talvez ficasse um pouco escuro demais, aí eu criei esse buraco, já vou mostrar mais sobre ele. E aqui é o jardim que a gente vai ter, e a rampa que você te leva até esse plano espiritual, vamos dizer assim, que faz uma diferença de escala com o plano da habitação, né? Isso, acho muito linda essa foto que o Rafa fez, porque a taipa tem essas micas, né, que são essas pequenas grãozinhos, né, que quando você começa a fazer taipa, você vai percebendo esses pequenos detalhes, né, e isso acontece sempre, né, as micas existem na Terra, né, elas afloram às vezes na superfície e de fato quando passa a luz, assim, a gente tem essa sende, no fundo é um pouco o que acontece com as nossas bolinhas, né. Aqui é o vídeo, não sei se... Acho que tem que colocar no outro player. Mas também se não der, tudo bem. É porque quando a gente fez a desforma, isso é muito bonito, porque a gente constrói dentro de uma forma, né? Então você põe esses vidrinhos, eles estão escuros. E o momento mais bonito é quando a gente faz a desforma das duas faces, porque a gente vê pela primeira vez a luz atravessando, é quase como se eles estivessem nascendo. Então é um momento, esse momento a gente filmou, enfim, câmera
acelerado, isso está super mais devagar, mas desformando o lado de lá e esses vidrinhos nascendo pela primeira vez, com a luz atravessando, assim. Bom, nessa imagem também é possível ver que naqueles estudos das terras, as cores, etc., a gente acabou optando por não ser uma única. é, Pode voltar na anterior? Obrigado. Não ser uma única cor, né? Uma cor de terra. A gente acabou usando faixas que são muito sutilmente diferentes para criar um pouco de complexidade nessas. E cada espaço não tem duas paredes iguais também. Tem uma paginação, um pouco de terras aqui que a gente encontrou no terreno. Podemos voltar à apresentação. E aí aquele tal do furo que eu estava dizendo também nasceu um pouco dessa história, que no meio do processo o tal do cliente falou de colocar em um momento um Buda lá dentro, uma escultura. E eu falei, putz, vai perder um pouco essa quietude, né, do espaço, essa coisa silenciosa, né? Você mesmo tinha me ensinado que inicialmente o Buda, o budismo não era, não tinha a figura humana, era só a pegada do Buda, etc. E aí a gente combinou que em vez de ter o Buda, ia ter a roda do Dharma, que é uma roda, enfim, que é como se fosse os 10 mandamentos do budismo, que é uma roda que ficou colocada nas formas da taipa, em baixo relevo, bem aqui. E aí eu criei esse furo, a gente também, de novo, voltou com o André, né, de conforto. A gente começou a estudar as aberturas para entrar uma luz em determinada época do ano, iluminando a roda do Dharma. Isso tá acontecendo, porque é em maio, eu já vi que passa a luz, eu fiquei super feliz que rolou. Mas acho que é interessante nesse caso, assim como lá na Casa Amarela, que a gente tem essa história, né, dessa passagem do tempo a partir da floração, de uma árvore que vai demarcando um pouco a vida, né, vamos dizer assim. A gente também tem aqui uma coisa que vai acontecer uma vez por ano, então eu espero que seja um momento importante para eles, né, que eles lembrem, né, vão lá ver esse momento quando essa luz entrar, iluminar a tal da Roda do Dharma, todo ano, né, que isso vira um ritual. E aí a gente chegou nessa geometria, né, que foi a gente fez, enfim, as formas, etc, em tapa de pilão. E aqui a roda do Dharma. Estava aqui num dia nublado nessa foto e não era a época certa, mas dá para ver essa luz participando do espaço de meditação. É isso. Obrigado.